intelectuais que acham que a Venezuela é um paraíso. É um paraíso sem comunismo. Por quê? Porque é muito bonito o nosso país, é muito bonita a nossa gente, nossa cultura, de verdade. Mas o comunismo é como uma enfermidade, né? Estraga tudo e devagar. Então, o comunismo hoje destruiu as nossas vidas, a nossa juventude. A gente não tem uma boa economia, não tem serviços públicos, não tem água, não tem eletricidade, não tem a capacidade de generar, de fazer riquezas dentro da Venezuela, não tem a possibilidade de fazer negócios com outros países, com outros empresários em outros países, de criar coisas. O venezuelano vive de um jeito muito infeliz dentro da Venezuela. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Ele é perseguido pelo regime ditatorial e homicida de Nicolás Maduro e achou no Brasil uma casa perfeita, Roderick. É assim. É um lugar. Não gostaria de estar aqui, é isso? Como? Não gostaria de estar aqui? Eu gostaria de estar na minha casa em Venezuela, mas o Brasil hoje é minha segunda casa e por isso eu estou muito agradecido com vocês, os brasileiros. Roderick Navarro, do movimento Rumbo Libertar. Falei certo? É assim. O que você veio fazer no Brasil? Você foi obrigado a vir para cá? Eu fugi da Venezuela. Fugi porque o nosso movimento é considerado pelo regime de Nicolás Maduro como um movimento terrorista. Por quê? Porque no dia 6 de agosto de 2017, um militar venezuelano chamado de Juan Carlos Caguaripano, que hoje está na cadeia, torturado pelo regime, ele saiu nesse momento onde estavam as greves nas ruas venezuelanas, onde os jovens estávamos protestando contra o regime. E ele falou com muitos militares: a gente apoia vocês, jovens venezuelanos. A gente apoia, os militares venezuelanos apoiam a luta pela liberdade e a democracia. Então, Rumbo Libertar apoiou esse chamado, né, dele, chamando os outros militares para apoiar a nossa luta. Como isso foi muito bom na opinião pública, então o Maduro culpou o Rumbo Libertar e outras pessoas que temos células terroristas na Venezuela, somos os responsáveis dessa rebelião militar e por isso tínhamos que ser prendidos para a cadeia. Ele fez isso com o diretor da polícia política, o SEBIN, na Venezuela, com nossas fotos aí na pantalla, falando que a polícia tinha que prender a nós. Hoje você está sendo procurado. Você está no Brasil, mas procurado na Venezuela. Estamos procurados na Venezuela. Inclusive, o Rumbo Libertar está considerado pelo regime como um movimento terrorista, porque, aliás disso, porque o Rumbo Libertar é o primeiro movimento político da direita venezuelana que combate o comunismo, combate a toda a esquerda, sem vergonha, como fez o Trump nos Estados Unidos, como fez o Bolsonaro aqui no Brasil. O Rumbo Libertar está combatendo a esquerda na Venezuela. Qual a grande verdade sobre a Venezuela, Rodrigo? Porque eu tenho alguns amigos intelectuais que acham que a Venezuela é um paraíso. É um paraíso sem comunismo. Por quê? Porque é muito bonito o nosso país, é muito bonita a nossa gente, nossa cultura, de verdade. Mas o comunismo é como uma enfermidade, né? Estraga tudo e devagar. Então, o comunismo hoje destruiu as nossas vidas, a nossa juventude. A gente não tem uma boa economia, não tem serviços públicos, não tem água, não tem eletricidade, não tem a capacidade de generar, de fazer riquezas dentro da Venezuela, não tem a possibilidade de fazer negócios com outros países, com outros empresários em outros países, de criar coisas. O venezuelano vive de um jeito muito infeliz dentro da Venezuela. Então, tá morando lá, que é nossa casa, o lugar onde a gente cresceu, é impossível. É impossível, porque se você fica lá, o comunismo vai terminar assassinando você. Pela violência, pela falta de medicinas, porque você tem um diferente pensamento político que eles, né? Então é muito perigoso.
morar agora na Venezuela. Quais as grandes mentiras que o comunismo conta sobre a Venezuela? Que o primeiro, que existe uma direita e que essa direita é o que vocês veem na televisão como uma oposição. Eles são todos esquerdistas. Essa é a primeira mentira. E por A isso direita, eles, a direita e a esquerda também. na Venezuela é esquerda, esquerda. Esquerda, toda esquerda, sim? Não é direita e esquerda. Naturalmente, eles chamam de direita a oposição porque são social-democratas, não são comunistas como eles. Mas é a mesma coisa, né? Então, essa é a primeira mentira. A segunda mentira é que existe uma guerra econômica contra a Venezuela, sim? O responsável da destruição da economia venezuelana é Hugo Chávez, depois Maduro. Mas o chavismo é o responsável disso. O terceiro lugar, a grande mentira, que fala a esquerda do Brasil, de todo mundo, é que o chavismo é uma força política. E não é verdade. O chavismo é um grupo do crime organizado transnacional. E isso está baseado em fatos, não em interpretações. Por quê? Porque o chavismo protege as atividades do narcotráfico, do grupo FARC e o ELN da Colômbia, também o terrorismo islâmico dos grupos do Hezbollah e Hamas dentro do território venezuelano, também faz lavagem de dinheiro, faz corrupção, faz tortura, faz perseguição política e muitas outras coisas. Então, as consequências de todas essas atividades criminais do chavismo nos fazem que a gente considere elas como um grupo do crime organizado, porque é morte, destruição das vidas das pessoas, mas também das instituições políticas do país, para convertir a Venezuela em um território controlado por o crime. E não, hoje a Venezuela não se entende como um país, sino como um território sequestrado por um grupo criminal. Então eu acho que essas são as mentiras mais grandes que a esquerda internacional fala sobre o chavismo venezuelano e que a gente tem que mostrar que não é verdade. Quando você traz esse discurso para o Brasil, a esquerda brasileira tenta te destruir também? Claro. Eu lembro que na campanha do Bolsonaro, o Ciro Gomes falou no Jovem Pan, o Vila perguntou para ele, você acha que a Venezuela é uma democracia? Ele falou, sim. E como assim que é uma democracia? Ele falou, Venezuela é uma democracia tão democrática como o Brasil e os Estados Unidos. Eu fiquei impressionado, né? Para não falar outra palavra. E como é que esse cara, e ele que fala que não é comunista, né? Essa é a esquerda social-democrata. Guilherme Boulos também falou que é na Venezuela, na democracia, que Cuba não é na ditadura. Então, o que fez o Rumo a Libertar? Começou a fazer vídeos falando da realidade da Venezuela. Porque ninguém deles vai falar que eu estou mentindo, né? Porque eu venho de lá. Então, os brasileiros começaram também a acordar com isso. Os bolsonaros começaram a curtir esses vídeos pelas redes sociais. E foi muito legal porque nos comentários as pessoas achavam que na Venezuela não estava acontecendo isso de verdade. Porque eles pensavam que o que estava falando de esquerda era a verdade, não era a verdade. Então, se com essa matéria que é tão grave, tão delicada, esses caras estavam mentindo, imagina com o resto das coisas. Eu acho que isso fez parte do despertar também, do acordar que o povo do Brasil teve aqui, que a esquerda não pode mentir mais à população, porque tem uma liderança direita que agora pode falar a verdade. Historicamente, na Venezuela, aonde estava a direita enquanto tudo isso acontecia? Ou nunca existiu uma direita na Venezuela? Nunca existiu uma direita. Chávez chegou ao poder em 98, sim? E a última ditadura da Venezuela foi, a penúltima ditadura foi 1958, com Marcos Pérez Jiménez. Depois dele que a queda dessa ditadura, chegou a social-democracia. E se viveram na Venezuela os 40 anos do que se chama lá a democracia. Todos esses caras eram dois partidos políticos. Acción Democrática, ECOPEI. Social-democratas, socialistas cristianos, né? Então, a mesma coisa, socialistas. Então, foram 40 anos de esquerda, mas uma esquerda light, sim? Depois chegou a esquerda
com todas as calorias, que é o comunismo radical, extremista. Veio com Chaves? Que veio com Chaves. Chaves trouxe essa... Sim, radicalizou tudo isso, com o castrismo e o projeto do Fórum de São Paulo. Então, e nesse tempo, 60 anos, Venezuela nunca conheceu uma direita. Somente existiu um cara que se chamou de Renio Tolina, e ele foi candidato presidencial nos 70, 90, 70, 80, sim, por aí. Nos 80. E ele foi assassinado em plena campanha presidencial. Por quê? Porque ele era muito popular. As pessoas gostavam muito dele. Mas como ele foi assassinado, ninguém mais fez uma força política da direita. É por isso que hoje, com nossa experiência aqui no Brasil, experimentou tudo o que vocês brasileiros estão fazendo com a direita. A gente experimentou os acontecimentos dos Estados Unidos com Trump. Experimentou o que está fazendo o Vox na Espanha, né, que é a outra direita. Na Colômbia, em Chile, com José Antônio Caz e outras pessoas. A gente aprendeu de um mundo na política que a gente não conhecia. E por isso o Rumo Libertar está tentando levar isso para lá. Através das redes sociais, que tem uma presença muito importante dentro da política venezuelana. E por isso hoje na Venezuela está crescendo uma direita forte, muito clara, muito consciente, de que nem a esquerda radical, nem a esquerda moderada ou light podem mudar o futuro do nosso país. Sabe o que eu acho interessante? Porque você nasceu numa Venezuela de esquerda. Sim. Você nunca viu, né, um país democrático de verdade. Você sempre viveu nesse Sim. regime. Como isso despertou em você? Como esses conceitos de liberdade, os conceitos de direita despertaram em você? A primeira coisa eu acho é que a educação do meu hogar, o meu pai e minha mãe, educaram para mim de um jeito muito rigoroso, com disciplina, né? Eu acho que isso serviu muito para acordar depois, na juventude, da importância da responsabilidade, da importância de obedecer às leis, da importância de ser um bom cidadão, né? Da importância da família, do amor pela pátria. Isso ensinou meu pai e minha mãe para mim. Mas no ano 2007, eu tinha 17 anos, no maio, e o Chávez fechou o canal de televisão mais importante da Venezuela, mais antigo, RCTV. Isso foi um choque para todos nós como geração, porque era uma novidade. Você não ia ver a televisão e não podia ver depois, né? O canal que sempre estava aí. Isso foi um primeiro choque que a gente teve. A gente participou no que se chamou nesse momento o movimento estudantil. Um fenômeno político que aconteceu na Venezuela. Todos os jovens da Venezuela contra o Chávez. 2 anos depois, eu fui o presidente da Federação de Estudantes da minha universidade. E foi a liderança estudantil importante do país nesse momento, líder do movimento estudantil nacional. E nesse momento a gente não tinha outra referência que os políticos venezuelanos, todos de esquerda. E eu fiz parte dessa oposição, falsa oposição, nesse momento, né? Até que eu acordei no ano 2013, que eu conheci um professor na universidade, que ensinou para mim as ideias da liberdade, começou a ensinar para mim a teoria política, e entendi que esse era o caminho que eu queria recorrer, essas ideias, né? Não é essa besteira do justiça social, né? Igualdade, de tudo que eles querem fazer. E quando no ano 2013 a gente começou a espalhar essas ideias pela internet, pelas redes sociais, isso ficou um pouco viral dentro da dirigência estudantil e juvenil do meu entorno venezuelano. É por isso que no ano 2016 a gente funda o Rumo Libertar como movimento político, e desde então a gente está fazendo política como um movimento da direita. Vamos falar disso na volta, pode ser? Claro que sim. Eu tenho o prazer de receber ele, que... Posso dizer que você está exilado no Brasil? Sim, claro. Está exilado no Brasil? É assim. Roderick Navarro, a gente já volta rapidinho aqui no programa Humanos. Voltei aqui no programa Humanos. Olha, você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV.
canal 19, 53.1 da TV aberta, 20520 da NET, online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos? Fácil. Vai lá no YouTube, Humanos Talk Show, e no Spotify. Tem novidade, tem lá os podcasts para você curtir. Inclusive este com Roderick Navarro, é isso? É assim. É isso mesmo? Então até o final do programa acerta o teu nome. É assim. Como é que fala em venezuelano? Roderick Navarro. Roderick, fica mais bonito. Roderick, sim, você saiu fugido da Venezuela, veio para o Brasil em 2017. Quando você encontrou no Brasil as mesmas ideias que destruíram a Venezuela, isso te decepcionou muito? Não, eu vejo a coisa diferente, porque eu não que encontrei essas ideias aqui. Eu encontrei os Bolsonaro, entendeu? Porque eu não conhecia uma liderança política de direita, e na minha vida, nunca. Então eu vi pela primeira vez, olha, os políticos que estão aqui fazendo a mesma coisa que nós na Venezuela. Quando eu conheci o Bolsonaro, o Eduardo e o Jair, que hoje é o senhor presidente, no parlamento, e eles, ok, vamos olhar você. Eu nem sabia falar português nesse momento. Você não falava nada? Nada. Ele gravou no vídeo o que estava falando. Eu falei tudo o que estava acontecendo lá na Venezuela. E o Eduardo falava, cara, vocês... A gente também chama aqui de fascista, radical. Cara, mim também na Venezuela. Cara, eu acredito no porte de armas, né? A gente também. Oh, que legal. A gente acredita na liberdade econômica, a gente também, cara. Que bom, né? Então, a gente ficou muito feliz, porque vimos um aliado aí. Mas estava também aqui, a gente estava consciente aqui que existia o PT, que existia uma esquerda, aliados, amigos de Maduro. Mas para nós foi mais importante ter aqui no Brasil uma pessoa que tenha uma bandeira de luta igual que nós. Isso foi muito legal. Por ter fugido da Venezuela e ser perseguido pelo regime, você deve ter medo. Sua família, amigos, existem muitas pessoas lá. Você não tem medo disso tudo? O que eu tenho medo é de não voltar para minha casa. Sim, na Venezuela, em Caracas. Quando está aqui na luta, não tem que ter medo, porque não sabe o tamanho do sacrifício que não tem que fazer. Por uma causa nobre, né? Uma causa nobre que é a liberdade, que é a civilização, que é o respeito à família, que é o respeito à defesa do amor da nossa pátria e também a fé em Deus. Então, quando você tem uma luta contra a esquerda, inimiga de tudo isso, você sabe que esses caras vão tentar matar você, vão perseguir você, vão tentar desacreditar você. A gente está consciente de tudo isso, né? Faz parte da luta. Então, o que eu tenho realmente medo é de não voltar para a Venezuela, porque os caras da falsa oposição e o chavismo chegam a um acordo aí de uma eleição fraudulenta, e que isso possa fazer que a comunidade internacional ache que isso é a solução para a Venezuela. A gente tem que aguardar mais tempo fora. Você acredita que vai demorar muito tempo ainda para a Venezuela se libertar desse regime? Depende de muita coisa, né? Depende dos esforços das pessoas que somos de direita. Depende também de que as pessoas dentro e fora da Venezuela acordem da falsa oposição, né? Que é esquerda também. Depende também de que a gente possa ter êxito em fazer entender, educar os países aliados, os governos aliados, que aqueles caras não são a solução para o problema da Venezuela. Porque o chavismo não é Maduro, o que está aí no poder, não quer sair daí, não. O problema é uma máfia, uma organização inteira, né? Então, há que sair de Maduro, mas também de todo o chavismo. Então, nosso esforço é fazer entender a todo mundo qual é a melhor solução, uma solução pela força, definitivamente. E, em torno a isso, a gente vai seguir lutando sempre. Como o povo brasileiro pode ajudar o povo venezuelano? Bom, seguir falando a verdade da Venezuela, sim? E seguir desmentindo a toda essa esquerda que siga falando coisas contra o governo Bolsonaro, em primeiro lugar, porque o governo Bolsonaro tem uma postura clara sobre o que está acontecendo lá na Venezuela. Eu vi os tweets que colocou o deputado Eduardo Bolsonaro,
de que fazer diálogo com o regime é uma perda de tempo e também que fazer eleições com Maduro no poder não dá certo, né? É um fraude. Então eu acho que o governo está muito claro, mas o povo tem que seguir defendendo a verdade, o sentido comum e seguir combatendo dentro das universidades, nas ruas, nas redes sociais, todas essas campanhas que a esquerda está fazendo contra quienes estão defendendo o Brasil e que são nossos amigos, que nos ajudam a nós a lutar pela Venezuela. Existem outros heróis que estão levantando a bandeira contra Maduro na Venezuela? Ou essas vozes estão sendo caladas lá? Existem pessoas fora da Venezuela, dentro da Venezuela. Uma pessoa que fala que a verdadeira oposição venezuelana, não lembro quem falou isso, mas é verdade. A verdadeira oposição venezuelana está ou no exílio, ou na cadeia, ou está morta, né? No exílio, estamos nós, do Rumo Libertário, e um monte de gente. Na cadeia é muito militar rebelde, mas parte da resistência e dessa nova direita que está surgindo na Venezuela. Inclusive, o Maduro assassinou um militar pelas torturas que ele fez, né? Há pouco. E mortos estão Oscar Pérez, que foi um herói, que é um herói de nossa resistência, nossa luta, que é o policial venezuelano. Então, eu acho que muitas pessoas vão a se combinar esforços dentro da direita, nova direita que está crescendo dentro da Venezuela, e isso vai ser o esforço da esperança de todos nós para acabar com não somente o chavismo que está aí, que não se quer sair do poder, mas também contra uma falsa oposição de esquerda que está mostrando ao mundo que eles são a solução, mas não é assim. Qual o perigo do socialismo para a América Latina? Que possam voltar outra vez com os mecanismos democráticos. Olha a Argentina. O que fez Macri não deu certo. E a Cristina Kirchner voltou, né? Então, o que vai fazer ela? Ela vai ajudar o Maduro. E se vai ajudar o Maduro, é seguir protegendo o narcotráfico, o terrorismo islâmico e todo o crime organizado que eles fazem em contra da segurança nacional de outros países como Brasil, Paraguai, Colômbia, etc. Então, o Bolsonaro hoje, com a liderança dele e outros governos da região, são uma esperança para deter os avanços do Foro de São Paulo. Mas eu acho que a direita tem que combinar muitos esforços locais, mas também internacionais, para evitar que isso aconteça de novo em nosso futuro americano. Você já tinha ouvido falar do Foro de São Paulo na Venezuela? Sim. E o que você ouvia lá sobre isso? Eu aprendi isso de um cara que se chama Alejandro Peña Esclusa, que ele está preso lá na Venezuela, não pode sair, não pode fazer nada. E ele escreveu um livro sobre o Foro de São Paulo, a ameaça para a América Latina. Eu aprendi isso. Na Venezuela, isso era a teoria da conspiração. Não, isso é mentira, isso não existe, né? E o Alejandro aprendeu isso do professor Olavo do Carvalho, com outros caras de outros países. Então a gente começou a espalhar essa informação dentro da Venezuela, curtir essa informação nas redes sociais. Para a esquerda venezuelana, isso não existe. Isso é mentira. É mais, a primeira vez que essa oposição venezuelana aceitou a existência do Foro de São Paulo foi agora em julho, quando eles estiveram lá em Caracas, no 25 encontro. Porque a gente fez uma campanha forte, os grupos da direita, o governo Bolsonaro, o ministro, falaram contra o Foro de São Paulo. Para mostrar realmente que existia. Sim, aqui no governo fizeram umas atividades contra o Foro de São Paulo. E a repercussão foi tão boa dentro dos venezuelanos que esses caras tiveram que falar disso. Quando nunca falavam e sempre estavam falando que isso era teoria da conspiração, né? Então, eu acho que estamos endireitando a Venezuela. As pessoas têm uma consciência maior sobre o que o Foro de São Paulo e essa classe política. Eu acho que tem medo, porque a gente fala, tanto o Foro de São Paulo é inimigo nosso, como a Internacional Socialista. Para nós não é diferente. Rodrigo, infelizmente acabou.
Tá? Não Muito deu obrigado tempo pra pelo mais. convite. Olha, eu que te agradeço e eu só tenho um desejo para você. Que você retorne para uma Venezuela livre e democrática de verdade. Tomara que sim. Tomara que sim. Muito que obrigado. prazer te conhecer, meu caro. É um prazer ter você todas as noites. Ah, deixa a rede social pro pessoal. Claro. Pô, te seguir, né, cara? Ninguém vai conseguir escrever o teu nome mesmo, mas fala. @Roderick Navarro. Roderick Sim. Navarro. Sim. E o Rumo Libertad es rumbolibertad.org. Estão todas as redes sociais. Certinho? Certinho. Obrigado pela presença, meu caro. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, e não esqueça de uma coisa. Eu ia falar lutando ou não pela liberdade, mas eu não tenho como dizer como alguém que não luta pela liberdade do ser humano. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.